Sejam todos bem-vindos ao webinar Integração do Processo de Gestão da Estratégia e de Sustentabilidade. Sou Jeane da Silva, responsável pela gestão de eventos da Soft Expert, e estou aqui com Maria Auxiliadora, diretora de Educação Executiva da Synetics Consultoria e Educação, que iniciará agora sua apresentação. Olá, Maria. Olá, conforme a Jeane mencionou, eu sou a Maria Auxiliadora e estou aqui hoje para falar sobre um tema muito importante. Há muito tempo venho trabalhando com a estratégia e a sua implementação e venho acompanhando a evolução do tema sustentabilidade dentro das organizações. Esse tema cada vez mais se integra à própria estratégia, porém muitas vezes a organização, baseada em uma estrutura fragmentada, composta por áreas distintas e que não atuam de forma interativa, não promovem a importante integração dos relatórios de gestão. Com isso, acabam multiplicando os esforços na elaboração desses relatórios, porém, mais grave ainda, não promovem a visão sistêmica da organização e de sua atuação. Então, o tema que trataremos hoje é exatamente a integração do processo de gestão da estratégia e de sustentabilidade. Vou então iniciar com uma visão geral do ciclo de gestão da estratégia, passando por sua tradução via mapa estratégico. Na sequência, vamos refletir sobre o chamado Triple Bottom Line e como podemos traduzi-lo em nossa estratégia. Finalizando, vamos ver como o processo de gestão acontece e analisaremos um ótimo exemplo de relatório de resultados integrado. Para começar, gostaria de falar um pouco sobre o ciclo de planejamento e gestão da estratégia. Vamos entender esse ciclo de forma geral, ou seja, como um representante de todo o processo de planejamento, implementação e gestão da estratégia, porque passa qualquer e toda organização. Nesse ciclo, podemos ver 6 etapas, começando pela etapa 1, que se refere ao desenvolvimento da estratégia, então toda a etapa de desenvolvimento da missão, visão, os valores, quais são os grandes direcionadores estratégicos, o diagnóstico, análise de cenários, elaboração do plano estratégico, enfim, tudo que se refere ao posicionamento e a essa visão de futuro pela qual a organização pretende alcançar. O passo seguinte é o da tradução dessa estratégia. Não basta planejar, mas mais que planejar, precisamos traduzir esse planejamento de forma operacional, ou seja, a gente precisa ser capaz de saber quais são os objetivos, os indicadores, as metas, como queremos no curto, médio e longo prazo chegar até a visão de futuro, as iniciativas estratégicas e principalmente como tudo isso se reflete no orçamento estratégico. O passo seguinte é o alinhamento da organização, ou seja, o desdobramento dessa estratégia por toda a organização e, na sequência, o alinhamento das operações. Depois temos a própria execução dessa estratégia, então, que acontece nos processos, nos projetos da organização, e os passos 5 e 6 se referem ao processo contínuo de monitoramento, ajuste da estratégia ao longo do ano e ao próprio aprendizado da estratégia quando se faz necessário revê-la. Então, esse é o ciclo por que passa toda a organização. Nas etapas de monitoramento e aprendizado, que veremos mais em detalhes à frente, é onde acontece a elaboração dos relatórios de gestão. Então, é aqui que a gente registra como está sendo, como está acontecendo a própria execução da estratégia, o andamento dos projetos, se as metas estão sendo alcançadas ou não. Então, é nesse momento que os relatórios de gestão são elaborados. A tradução da estratégia em termos operacionais, como eu disse anteriormente, ela pode ser feita utilizando-se o conceito de mapa estratégico, conforme a metodologia do Balance Scorecard, de tal forma que há estratégias, diretrizes definidas no planejamento de longo prazo sejam traduzidas então em objetivos claros, indicadores, metas de curto, médio e longo prazo
e projetos estratégicos. Dessa forma, a gente consegue garantir as bases para a efetiva execução da estratégia. O mapa estratégico é uma forma esquemática de apresentar as diferentes perspectivas de um negócio, como a gente pode ver nessa figura. A financeira, por exemplo, a perspectiva financeira, aqui nesse caso no topo do mapa, a perspectiva de clientes, a de processos internos e a perspectiva chamada aprendizado e crescimento, que se refere às pessoas e a toda a parte de infraestrutura da organização. No caso de organizações de caráter público ou social, por exemplo, as perspectivas podem ser alteradas, seja na posição, seja na sua natureza. Como um exemplo, podemos pensar no caso de uma prefeitura, que pode ter no topo do seu mapa estratégico a perspectiva de atendimento à comunidade, ao invés da perspectiva financeira. E essa perspectiva de atendimento à comunidade contém os principais objetivos a serem alcançados como resultado final dessa prefeitura. Através do mapa estratégico é possível ver a organização de forma sistêmica, ou seja, as relações que existem entre os funcionários, a perspectiva de aprendizado e crescimento, os processos, a comunidade, os clientes, os demais stakeholders, por exemplo. Então, conseguimos ter uma visão completa, sistêmica dessas relações e dessas diferentes perspectivas. Quando a organização tem claramente a intenção de se tornar mais sustentável, em seu sentido amplo, falamos da introdução do tema sustentabilidade na estratégia e podemos basicamente nos referir ao chamado Triple Bottom Line, ou seja, a incorporação das 3 dimensões que garantem o desenvolvimento sustentável: a geração de valor econômico, os impactos ambiental e social. Entendendo toda e qualquer organização como sendo um elo em uma cadeia muito maior que inclui a sociedade e o meio ambiente, as organizações que realmente pretendem ser sustentáveis devem pautar seus resultados financeiros nessa busca equilibrada das outras dimensões. Então, nesse slide, a gente pode ver que o desenvolvimento sustentável, suportado por essas 3 dimensões, ele diz respeito, sim, aos resultados, à geração de valor econômico, ou seja, mais mercados, mais clientes, menos custo, maior valor para o acionista e um crescimento sustentável. Mas isso sendo suportado por 2 muito importantes dimensões. A dimensão da ecoeficiência, que diz respeito ao menor impacto ambiental, por exemplo, ISO 14000, menos produções de resíduos, menos recursos naturais, e do lado social, funcionários mais realizados, justiça social, mais segurança, como sendo alguns dos exemplos. Então, a própria estratégia, no momento do planejamento estratégico, a própria estratégia já tem essas 3 dimensões dentro da sua concepção. Uma forma de vermos os benefícios que podemos ter dessa integração são, por exemplo, a incorporação da responsabilidade social empresarial como uma questão estratégica do negócio. Então, fica claro quando incorporamos isso na estratégia. A promoção de uma reflexão dentro da empresa sobre o que significa, no seu contexto, ser socialmente responsável. Então, podemos ver aqui nesse mapa estratégico, nesse mapa que consegue integrar estratégia e sustentabilidade, que esse benefício de promoção de uma reflexão dentro da empresa sobre o que significa no seu contexto ser socialmente responsável, em todas as perspectivas desse mapa conseguimos ver essa posição de sustentabilidade da organização. Ou seja, na perspectiva de topo, aqui intitulada Perspectiva de Sustentabilidade, gerar valor para o stakeholder no longo prazo diz respeito a otimizar a eficiência no uso de recursos e atrair clientes e investidores conscientemente responsáveis. Portanto, desde a perspectiva de topo, passando pelas demais perspectivas, todos os objetivos estratégicos têm incorporado em si o aspecto de sustentabilidade.
Outros benefícios, geração de valor para a empresa e para os demais stakeholders, então essa visão ampla que podemos ver nessa perspectiva de partes interessadas, baixo impacto ambiental, clientes satisfeitos, comunidade satisfeita, cidadão responsável, por exemplo. Definição do foco socioambiental, dos passos a serem seguidos. Na perspectiva de processos, conseguimos ver a questão de resíduos, da eliminação dos resíduos, os riscos ambientais nessa caixinha de meio ambiente. Na questão de saúde e segurança, ser benchmark em segurança de processos, segurança plena dos empregados, engajamento com stakeholders, o posicionamento da marca baseado nos aspectos de sustentabilidade, manter constante diálogo com o stakeholder, promoção da educação ambiental na comunidade e no aspecto inovação, por exemplo, desenvolver produtos considerando o ciclo de vida desse produto, ou seja, do berço, né, até o fim da vida desse produto, diversificar o portfólio para serviços e soluções de forma que contemplem essa sustentabilidade. Tradução da estratégia de responsabilidade social em ações concretas e alinhadas em toda a organização, por exemplo, explicitação do retorno das atividades socioambientais em função das relações de causa e efeito entre os objetivos, compreensão da contribuição efetiva de cada funcionário para a responsabilidade social e empresarial. Podemos ver aqui na base do mapa, na perspectiva de pessoas e aprendizado, desenvolver competências estratégicas, educar os colaboradores quanto à causa ambiental e social e atrair talentos com valores alinhados ao desenvolvimento sustentável, por exemplo. E maior facilidade de gerenciamento e aprimoramento das questões sociais e ambientais, proporcionando um aprendizado contínuo. Então, a tradução da estratégia vinculada, integrada com sustentabilidade, dá condições da organização fazer esse acompanhamento de forma integrada. A visão de futuro está sendo alcançada, mas ela está sendo alcançada de forma que tenhamos alcançado também os nossos objetivos de sustentabilidade. Então esse é o ponto. Voltando ao ciclo de planejamento e gestão, nós podemos destacar esses dois passos, né? Então os passos 5 e 6, que se refere às etapas de monitoramento e revisão da estratégia. Então, uma vez descrita a estratégia, traduzida a estratégia, colocada em prática essa estratégia, nós precisamos fazer esse acompanhamento, que é a gestão em si. Acompanhamento contínuo se estamos alcançando os objetivos e as metas que a gente definiu inicialmente lá na fase de planejamento. Nesses dois momentos, ou seja, no passo 5 de monitoramento e ajuste e passo 6 de aprendizado com a estratégia, é feito também o acompanhamento da execução das iniciativas ou projetos estratégicos. E são tomadas decisões sobre correção de rumos, por exemplo, ou renovação da própria estratégia, de acordo com novos requerimentos de mercado, com mudança no ambiente no qual a organização está inserida, ou mesmo alguma mudança no ambiente interno. Esse é o momento da gestão em si, então, portanto, de todo o reporte sobre o que está sendo feito e o que precisa mudar. Para que essas decisões possam ser tomadas com maior eficiência e clareza, são elaborados relatórios. Então, essa é a fase da elaboração dos relatórios, demonstrando o desempenho de cada objetivo estratégico em relação às metas que foram definidas e a execução dos projetos, ou seja, tudo que está acontecendo na prática. É nesse momento que a integração dos relatórios de gestão da estratégia e de sustentabilidade, como proposto pelo GRI, deve acontecer. GRI, só para a gente entender melhor, é uma sigla que significa Global Report Initiative e é uma organização não governamental internacional que tem a sede em Amsterdã, na Holanda, cuja missão é desenvolver e disseminar em escala global diretrizes para a elaboração de relatórios de sustentabilidade utilizados voluntariamente por empresas no mundo todo. É muito comum a gente ver nas organizações esforços sendo despendidos de forma duplicada, ou seja, a área de planejamento elabora o seu reporte de gestão e a área de sustentabilidade o seu reporte com o desempenho dos indicadores ambientais e sociais.
Uma vez que a organização realmente tem incorporada a sustentabilidade na sua estratégia, como a gente viu no exemplo anterior, dentro do mapa estratégico, e essa incorporação está na sua forma de ser, não há necessidade de se ter relatórios separados, ou seja, esforços separados. A meta a ser alcançada é a mesma, ou seja, a execução da estratégia e o alcance da visão de futuro, que já deve incluir os aspectos de sustentabilidade. Então, para melhor comunicar e de fato incorporar a sustentabilidade no dia a dia dos colaboradores e de toda e qualquer decisão estratégica, nada melhor que reduzir os esforços e integrar as áreas nesse trabalho de reporte, por exemplo. Dessa forma, se tem, na prática diária da gestão, a visão sistêmica da organização, que vai além de seus muros e integra, além dos colaboradores, o ambiente em que essa organização atua. Um ótimo exemplo dessa integração nos é dado pelo relatório de resultados da Natura, que foi publicado recentemente. É possível ver esse relatório na sua íntegra no site da Natura. Nele podemos ver essa integração entre a gestão e a sustentabilidade, então a gestão financeira, a gestão de resultados da organização e os resultados de sustentabilidade de forma totalmente integrada, como a gente pode já ler no texto de abertura do relatório. Então esse texto diz: o relatório de administração 2013 é a primeira publicação da Natura que segue as diretrizes do International Integrated Reporting Council, organização dedicada a desenvolver parâmetros globais para a integração de informações financeiras e não financeiras na comunicação de resultados corporativos. Contempla também indicadores da nova versão das diretrizes da Global Reporting Initiative, GRI, que é o mais recente, chamado G4. Estruturado a partir dos elementos da nossa proposta de valor, ele faz parte do processo unificado de divulgação de resultados da Natura, que inclui ainda o relatório anual a ser lançado no próximo dia 11 de abril, com o detalhamento do desempenho e metas da companhia. Então, a Natura conseguiu fazer um reporte que integra esses dois movimentos importantíssimos, que na verdade, nessa visão integrada, não são dois movimentos, é uma forma de alcançar os resultados financeiros, os resultados da organização, a visão de futuro. Eu faço isso através de ações sustentáveis. Então, esse relatório de integração, na verdade, é o relatório que mostra esse todo de uma forma única. A Natura publicou recentemente na imprensa, quando publicou esse relatório, ela publicou um gráfico na imprensa, foi em fevereiro último. A gente pode ver nesse gráfico todos os resultados financeiros e não financeiros, a proposta de valor, por exemplo, a essência da organização, como que é feita a agregação de valor, né? Como que agregamos valor, que eles intitulam comportamento empresarial, produtos e conceitos, a rede de relações e o resultado do triple bottom line, ou seja, os impactos ambiental, econômico e social e eventualmente outros impactos, mas todos eles de forma integrada. Nessa página conseguimos ver todos os resultados, receita líquida, dividendos, emissão relativa de CO2, o modelo de negócio da organização, a distribuição de dividendos, o desempenho das ações, enfim, todas as informações relativas ao negócio, contendo em si todos os aspectos de sustentabilidade. É um excelente exemplo, recomendo fortemente quem tem interesse em promover essa integração, em pesquisar mais, entrar na internet, estudar esse relatório, eventualmente entrar em contato, enfim, conseguir desenvolver essa visão integrada dentro da organização. Espero que essa breve conversa, a gente chega ao fim agora, espero que essa breve conversa tenha trazido reflexões importantes sobre como aproveitar melhor o tempo e os recursos internos de cada uma das organizações para promover essa integração da estratégia com os desafios de sustentabilidade no processo de execução, gestão e reporte.
Lembrando que cada vez mais empresas que conseguem demonstrar essa sua preocupação, não só a preocupação, mas a ação efetiva em sustentabilidade, começam a ter um desempenho e receber um olhar bastante diferenciado do mercado, seja ele o mercado financeiro, o mercado de ações e principalmente os consumidores. Bem, gostaria de me despedir e estou à disposição para quem tiver eventualmente alguma dúvida. Meu e-mail consta desse slide. Estou à disposição para quem precisar entrar em contato. Muito obrigada por sua atenção. Com isso, encerramos a apresentação do webinar Integração do Processo de Gestão da Estratégia e de Sustentabilidade. Gostaríamos de agradecer a Synetics Consultoria e Educação e a Maria Auxiliadora pela excelente apresentação. Agradecemos aos ouvintes pela participação e, caso queiram mais informações, os dados da apresentadora e da Soft Expert estão exibidos na tela. Obrigada!